Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou trazer aqui um assunto de hoje, que é o amor de mãe. Mas antes de entrar nele, aliás, para entrar nesse assunto, eu vou fazer uma abordagem mais holística, né? Mais integral, que não é questão de misticismo, não é questão de vender minhas miçangas na praia, né? Como essa palavra holística às vezes é associada. Na verdade, só tá falando da gente ter uma visão mais ampla, né? E eu venho aqui falando há tanto sobre o caminho do coração, o caminho interior, o autoconhecimento. Isso nada mais é do que uma forma de encarar a vida diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? No lado ocidental, principalmente, mas vamos falar aí, né, de globalização, então prevalece, né, um modo de vida, né, uma venda de uma ideia de um modo de vida que é diferente do que o autoconhecimento nos ensina, né? Esse modo de viver que a gente aqui, né, no Ocidente está vivendo, ele é um modo que nos afasta da natureza, né? Nos afasta do nosso ser. Por isso que eu tô dizendo que ele é meio que contrário ao caminho interior, porque a gente deixa de olhar para o ser humano enquanto, né, integrante aí da natureza, né, no primeiro ponto, né, e também a gente passa a olhar para a natureza com um olhar mais econômico, né, com um viés de do que dá ali, né, como que eu tiro os materiais para produzir todas as coisas que a gente vive, né? Então, tem vários fatores que vão fazer com que a gente se afaste dessa natureza, né? A correria da vida, né? A falta de tempo, as facilidades assim com que o sistema, né, que a gente vive hoje nos oferece. Então, assim, a gente recebe mais coisas para resolver nossos problemas, quando nem sempre são problemas, são apenas formas e jeitos, né, da natureza. E aí eu fiz aqui algumas anotações, né, para trazer, né, então que tanto as tradições, né, antigas tradições milenares, né, como a história da filosofia vai mostrar que nem sempre o ser humano ele viveu dessa maneira, né? Então, isso que eu tô dizendo, a gente hoje vive mais dessa forma, mas nem sempre foi assim, né? A gente viveu bastante tempo aí linkado com a natureza, né? Se entendendo enquanto parte da natureza. Mas as coisas mudaram aí nos últimos séculos, né? Faz tanto tempo assim. E o que mais eu coloco aqui? Então, a gente vinha, né, dessa visão que estamos integrados com a natureza. Aí a gente passa hoje a não se importar muito com isso, mas todo mundo tá ligado que esse assunto tá em volta aí, né? Voltou. E mais ou menos quando é que ele voltou, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com a disseminação também dos agrotóxicos, né? Tem uma bióloga, né, que é bem conhecida, Rachel Carson. Ela escreveu um livro, A Primavera Silenciosa, em que ela observou, assim, ela voltou meio que para a cidade dela, lá no interior e tal, e ela percebeu, né, que os pássaros já não cantavam como cantavam antes,
os peixes já não tinham mais como, os animais, tanto, e aí foi ver que isso tinha a ver com o uso de agrotóxicos nas proximidades ali de onde ela vivia, e começou-se, enfim, a chamar mais atenção para esse assunto do impacto do homem na natureza. Aí vai anos 80, anos 90, mó boom aí, né, dessas questões ambientais, tipo, caramba, a gente tem que prestar atenção nisso também, não dá pra ficar só explorando e tirando da natureza, a gente tem que, né, se preocupar com isso também. E aí você vai ver que isso vai chegar hoje no que a gente vê aí dos acordos climáticos e das ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né. E nesse processo todo, né, que não é uma coisa muito da máquina, essas preocupações, as pessoas começam a sentir, né, e a gente vai ver que hoje em dia as pessoas elas estão valorizando experienciar mais esse contato com a natureza, né, meio que tava meio perdida, não, realmente eu preciso final de semana colar num parque, ou enfim, assim, né, sem entrar nas polêmicas, né, de quem são as pessoas que estão usufruindo disso, mas o ser humano em si está sentindo mais essa necessidade de estar com a natureza, né, já que a gente se desligou aí nas últimas gerações. E é nesse sentido que eu, né, enquanto uma pessoa que está comprometida em viver a vida dessa forma, né? Então, uma vida com maior conexão com a natureza, eu vim trazer essa fala, né, sobre o amor de mãe, nessa perspectiva de viver uma vida em conexão, né, com a natureza. Que a gente vai ter então nessas tradições, nesses ensinamentos, né, e que muito das pessoas conhecem também a gente falar sobre a natureza, sobre o planeta Terra como a mãe, né? Porque afinal é dali que sai tudo, é daqui, né, que sai tudo que nos mantém vivos, né? O que oportuniza o nosso nascimento, a nossa vida, né? E a morte e tudo num ciclo aí que a gente não precisou inventar, simplesmente a decomposição acontece, a fecundação acontece, a vida acontece e é isso aí, né? Então, quando a gente passa, né, a olhar para a natureza como só algo que a gente tira, né? Não, eu vou tirar os materiais para fazer tal produto, ou eu vou usar da natureza só para o meu prazer, né? Me dá um link aqui de pensar, né, que é exatamente isso que as mulheres estão dizendo sobre a forma como elas querem ser tratadas, né? Então, a forma como a gente trata a natureza, o planeta Terra, se reflete também em como a gente trata a mulher, né? Como a cuidadora, a que tem que se doar, a que faz, né, tudo por um outro, ao mesmo tempo também é vista com um caráter de prazer, né, de reprodução e tudo mais, né. Então a gente tem um imaginário, né, construído numa falta, não existe assim uma harmonia, né, não existe uma harmonia tanto, né, com aquilo, com a natureza, como com aquela, né, com a mulher, que nos garante a vida. E, né, como que a gente pôde chegar nesse ponto, eu penso, né, da gente não se importar com a própria vida, né? Por isso que eu falei lá no começo que são formas diferentes de se viver, né?
Ele deu uma mudada aí nos últimos tempos, mas eu acredito que o recordar da nossa unidade, da nossa relação com a natureza é algo essencial, né? E aí, falando sobre o amor da mãe, eu me pergunto, né, como que a gente se relaciona com a nossa mãe, né? Como foi, como é e como pode ser essa relação, né? O amor da mãe, ele é a representação das bases da nossa vida, né? Eu, em certo momento, né, que escrevi, né? Cara, a mãe, ela que gera, ela que nutre, ela que cuida, ela que acompanha, ela que fortalece, ela que se doa. Não é tudo isso que nos faz bem, que nos traz a vitalidade, né? Nos traz a segurança para dar nossos passos, né? Por isso, enquanto sociedade, a gente tem que sim pensar como que a gente trata essas mulheres, né? Como, né, que a gente valoriza essas meninas e essas mulheres e desde a infância, né, para elas se entenderem, né, no seu espaço, né, enfim, como se, né, que tipo de comportamento a gente traz, até as questões sobre a menstruação, as questões sobre a sexualidade, né, da menina, da mulher, a própria gestação, né, como que a gente tá cuidando disso, né? Como que a gente está valorizando essa mulher, né? Como que, como que a gente pode imaginar um amor completamente distante desse ser, né? Dessa mulher que representa aí a vida, né? Aos que não têm mãe, né? Ou aos que também, né, tiveram aí mães negligentes, né, que não estiveram presentes, e também aqueles que tiveram, que têm a mãe e que tiveram, assim, um super abraço pela mãe, né, muito amor na vida. Eu deixo esse convite para a gente refletir como que esse vínculo com a nossa mãe, ou a falta dele, né, como que isso impacta na nossa vida, né. Acredito que é muito relevante a gente pensar nisso. Eu venho trabalhando nesse sentido também e penso que muitas descobertas vêm quando a gente olha para essa nossa relação com a nossa mãe. E é isso. Eu já pensava em coisas assim, né? Ao longo da minha caminhada fui observando o valor, claro, da mãe, né? E agora que eu me vejo também uma quase mãe, né? Sou mãe, ainda com a minha filha na barriga, mas já para chegar e experienciar e ver o que é isso daqui a pouco. Compartilhando aqui um pouco com vocês, justamente porque eu estar nessa condição de gestante, né? Eu pude me informar e descobrir, né, muitas coisas sobre como nós tratamos esse nascimento, essa chegada da vida, né? Da mesma forma que a gente pode refletir também o como que a gente trata o idoso, como que a gente trata os instantes finais da vida, né? E que muitas vezes acaba sendo um momento que é justamente também uma mulher que vai estar presente para
auxiliar nesse momento, mas sem entrar nas discussões de nascimento e morte e polêmicas em cima disso, né? Muitos dos assuntos que eu trouxe aqui, que eu levantei, a gente pode abrir e se aprofundar, né? Discutir por que pensamos e vemos as coisas nessa dualidade, né? Enfim, não só na dualidade, mas quem é que está podendo fazer parte de tudo isso. Bom, para não estender, né? Porque se a gente for ficar aqui aprofundando a cada ponto dessa conversa, isso aqui, né, dá tipo, conversa para a vida toda. Acho que fecha o canal e nós só vamos falar disso. Mas é isso que eu tenho para dizer hoje e fica aí. Vamos refletir um pouco sobre a relação, nossa relação com as nossas mães. E tenho certeza que esse olhar para dentro de si, esse olhar para os sentimentos que a nossa mãe traz para nós, agrega e transforma nossas vidas, né? Enquanto a gente vai se percebendo nessa nossa primeira grande relação pessoal de vida, né? Então é isso, gente. Até a próxima semana. Obrigada mais uma vez.